E por falar em acessibilidade e inclusão, segundo dados do IBGE, cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E como a Igreja Católica trabalha com a inclusão? Sobre isso, o repórter Alan Ribeiro conversou com o bispo de Tubarão, em Santa Catarina. Vamos ver agora. Incluir é acolher, por isso a igreja se preocupa justamente com essa dinâmica. E para falar sobre isso, eu converso hoje com Dom Adilson Pedro Bucim, que é bispo de Tubarão, em Santa Catarina. Bispo, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queria perguntar para o senhor desse desafio da igreja de incluir todos. Assim, o Evangelho, a atitude de Jesus já é inspiração para que a igreja, sendo enviada pelo próprio Senhor, de ir ao encontro das pessoas excluídas, porque Jesus esteve próximo dos surdos, dos cegos, dos coxos, e a igreja tem essa preocupação e, ao mesmo tempo que tem essa preocupação, é evidente, mas é um desafio também para a nossa igreja a evangelização, ou seja, como nós alcançarmos na catequese, na evangelização como um todo, nas celebrações, as pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Isso, hoje o senhor é referencial para a pastoral dos surdos, né? Como tem sido o trabalho pastoral em todo o país? Então, nós estamos, no ano passado, em julho, foi reconduzida uma nova equipe de coordenação nacional, que eu quero saudar, inclusive, o Sandro, na pessoa dele, toda a equipe da Pastoral dos Surdos, que tem os intérpretes e tem os surdos. E é bonito, além de todas as demais pastorais que são inclusivas. Eu estava falando com o Dom Paulo, lá de Belém do Pará, que é bispo auxiliar, ele disse que houve a inclusão na procissão do Círio de Nazaré. Eu acho que a igreja também, e as pessoas ficam marcadas por isso. Eu recordo que na Catedral de Tubarão, à noite de Natal, nós incluímos os surdos e como marcou aquilo. Então, são essas atitudes da igreja e, ao mesmo tempo, quanto mais a gente abre, mais a gente vê que tem pessoas que precisam realmente de ser acolhidas nesta proximidade nossa. E o desafio, mais do que tudo, é nosso, de ir ao encontro dessas pessoas, e a gente vê que é um mundo bastante grande também. O senhor que acompanha de pertinho todo esse trabalho pastoral de acolhida, como as pessoas, né, se sentem quando são incluídas dentro do ambiente da igreja? Primeiramente, elas ficam, por exemplo, o conhecimento da igreja. Eu falo pelos surdos. A partir do momento que a gente começa a explicar como a igreja se organiza, o que é a CNBB, quais são as comissões, as pastorais, os trabalhos que a igreja tem, as pessoas ficam assim, eu digo, encantadas pela estrutura, pela organização e de certa forma também, puxa vida, nós merecemos conhecer mais, inclusive porque para nós é muito importante uma catequese inclusiva, uma evangelização inclusiva, e estamos abrindo a estas portas, sobretudo no campo da catequese e das celebrações. Eu falo mais do mundo dos surdos, mas depois tem o desafio dos autistas, por exemplo, e assim por diante. E é um desafio nosso que as diretrizes gerais também nos vão colocar nesse caminho de dar passos e estender também a tenda por aquelas pessoas que estão fora do nosso radar, porque precisam de uma atenção especial. Então, Adilson, para muitas comunidades, paróquias, a inclusão ainda é um desafio por falta de conhecimento ou de estrutura. Quais são os caminhos para que a gente possa ter cada vez mais uma igreja inclusiva? Eu penso que dando os primeiros passos, por exemplo, a partir do momento que você abre uma celebração para os surdos, como nós teremos aqui no santuário, dia 21 de setembro, uma missa para os surdos de todo o Brasil. A gente vai abrindo, então a gente vê que a pastoral também pode haver uma celebração para quem tem uma deficiência visual, para quem tem uma deficiência de locomoção e assim por diante. Ou seja, os pequenos gestos e também da nossa parte, a partir destas demandas, estarmos atentos para que as ações pastorais, não só a pastoral social, que a pastoral dos surdos faz parte, né, das pastorais sociais, mas tantas outras também, para que a igreja realmente viva essa proximidade pela vocação, mas sobretudo pelo exemplo do Mestre, que é Jesus, que se aproximou de tantas pessoas que eram portadoras de alguma deficiência. Dom Adilson, quando a gente aí inclui, a gente acaba multiplicando, criando novos agentes de evangelização também, né? Sim, porque a partir do momento, por exemplo, eu falo dos surdos, a partir do momento que a gente incluiu, ou então até provocou os surdos, aí já surgiram catequistas que querem ser
catequistas para os surdos, ou intérpretes, ou mesmo surdas, e isso é bonito porque eles também são protagonistas, ou seja, a missão nossa é fazer com que eles sejam também protagonistas da missão, porque eles são batizados e têm a sua missão, dentro daquilo que eles podem oferecer. E se nós conhecemos as maravilhas e as graças de Deus, por que não essas pessoas não têm esse mesmo direito e são portadoras também desta boa nova do Senhor? Adilson, agradeço a entrevista. Eu acho que a mensagem é a seguinte, é justamente incluir para que essas pessoas possam ser agentes também de transformação e levar a boa nova.